E aí, galera, dando continuidade à classificação dos substantivos, a gente sabe também que existem os substantivos simples e os substantivos compostos. Os substantivos simples, o que são? São os substantivos formados por apenas uma palavra. Então, ó, luz, mesa, chocolate, tudo isso são substantivos simples porque só são construídos de uma única palavra. Já os substantivos compostos são os substantivos formados por mais de uma palavra. E aí a gente vai lembrar de outro conteúdo, que é formação de palavras, mas formação de palavras por composição. E aí a gente lembra que existe aquela formação de palavras por composição por justaposição e por aglutinação. Composição, quando uma palavra e outra se unem, mas não tem perda de elementos. E aglutinação, quando uma palavra se une à outra, mas tem perda de elementos. Isso acontece com os substantivos compostos. Olha só, a palavra beija-flor é formada por duas palavras, a palavra beija e a palavra flor. A palavra para-raios, formada pela palavra para e pela palavra raios. A palavra pontapé, formada pela palavra ponta e a palavra pé. A palavra couve-flor, formada pela palavra couve e a palavra flor. Veja que essas palavras se uniram, que formam uma única palavra, que a gente chama isso de substantivo composto, mas quando teve a união entre uma palavra e outra, não se teve perda de elementos. Então, a gente vai lembrar lá de formação de palavras por composição, por justaposição. Agora, vamos ver outra classificação, que essa é a mais comum, mais usual, que é a que todo mundo sabe, substantivo próprio e substantivo comum. O que é um substantivo comum? São os substantivos que se referem a todos os elementos de uma classe, sem particularizá-los. Então, quando você generaliza o nome. Então, quando você generaliza o nome, substantivo comum. Agora, vamos para substantivo próprio. Substantivo próprio é o contrário do substantivo comum. Olha o que diz. São os substantivos que identificam um referente único, individual, diferente dos demais da mesma classe. Por isso, são grafados com letra inicial maiúscula. Então, o substantivo próprio, ele particulariza. E aí, eu trago agora para vocês um exemplo de uma manchete de jornal. E aí, é bem interessante porque as manchetes, elas utilizam bastante os substantivos. Olha só, MPF investiga a atuação de Força Nacional em usina no Mato Grosso. Se a gente olhar para essa manchete e a gente olhar para o que é substantivo comum e próprio, a gente vai ver que os substantivos próprios são MPF, Força Nacional e Mato Grosso. Já os substantivos comuns são quais? É a palavra usina e a palavra atuação. Então, veja aqui, os substantivos próprios, eles particularizam, especifica quem é esses agentes ou o Estado, e o substantivo comum se refere às coisas de forma o quê? Bem geral, né? Se refere a coisas de forma bem geral. Então, nesta aula, a gente viu 4 classificações: substantivo próprio, substantivo comum, substantivo simples e o substantivo composto. Na próxima aula, a gente vê as demais, beleza? Te espero lá. Fala, pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.